Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso para Homens, na comunidade Gólgota. Nós estaremos juntos, então, hoje, amanhã de noite e no domingo de manhã. De repente, se amanhã as coisas caminharem e a gente conseguir tratar tudo, talvez não seja necessário fazer no domingo de manhã. Ok? Amém? Certo? Aí vai depender, porque assim, a gente ter também um tempo de qualidade e não apenas de quantitativo, né? Mas que seja realmente um tempo de qualidade para todos nós. Amém? Por que um congresso para homens? Há muito tempo tem queimado no meu coração trazer um tempo de reflexão para todos nós como homens, mediante tanto investimento do que está lá fora na vida dos homens, e a gente tem visto pouco investimento dentro do reino para com a masculinidade. A gente ouve falar muito a respeito de ministério, a respeito de vida com Deus, e tudo isso a gente entende como coisas fundamentais para a nossa vida. Mas fica muito difícil nós tratarmos a respeito de masculinidade dentro de um culto que seja misto, né, onde tenhamos mulheres presentes e crianças. E eu achei por bem a gente ter esse tempo mesmo. Então, não vai ser apenas um tempo onde eu estarei falando algumas coisas, mas vai ser um tempo também em que a gente vai parar no final de tudo isso e ter um tempo mesmo de compartilhar aquilo que está dentro do nosso coração. E que, à luz daquilo que a gente estará tratando, de alguma forma estará vindo dentro dos nossos corações aí, que seja um tempo mesmo de bênção para a nossa vida como homem. Por que falar sobre masculinidade? Por que investir nessa área? Quando a gente olha para esse mundo aí fora, e a distorção da masculinidade tão presente, o tamanho do investimento do mundo em cima da masculinidade, no sentido distorcido dela, no sentido de desfiguração do projeto inicial de Deus para com o homem, é urgencial que a gente se coloque de alguma forma contrário a tudo isso que está lá fora. Ou seja, mais do que nunca, esse mundo, as nossas famílias e o reino de Deus precisam de homens. Homens com H maiúsculo. Homens que sejam, de fato, homens. E que estejam, de fato, a usar sua masculinidade como uma ferramenta de mudança social. Em todos os aspectos. Certo? Então, Coração Selvagem, o tema desse tempo, é inspirado num livro de John Eldredge, que se chama Coração Selvagem. Infelizmente, esse livro ele está esgotado. Me parece que tinham relançado esse livro, mas é muito difícil ser encontrado. Mas quem encontrar esse livro em alguma livraria ou num sebo, compre. Esse é um material que você tem que ter na sua biblioteca. Ok? Para você que é pai, para você que tenha uma trajetória nesse mundo como homem, é essencial que você tenha esse livro. Então, por mais que eu vou tratar todo o conteúdo desses 3 dias, foram extraídos deste livro, nada melhor do que você ler esse livro. Okay? Porque muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu estou tentando trazer ele numa linguagem mais de congresso, mas o livro ele é muito mais intimista mesmo. Ele fala realmente no teu coração, na tua alma. E nada melhor do que você estar lá, você e as páginas de um livro, no teu sossego, na tua meditação, onde você pode chorar, onde você pode orar, onde você pode ruminar aquilo que você está comendo desse livro. Ok? O subtítulo desse livro é Descobrindo os Segredos da Alma do Homem. Então, a primeira parte que eu quero tratar nessa noite é a respeito da tragédia do homem moderno. Para que a gente possa perceber algumas coisas do que está acontecendo e o quão distante o homem está
daquilo que Deus tem como projeto para mim e para você. Ok? Então, depois de todo esse tempo aqui, a gente vai fazer alguns círculos aí e vamos estar compartilhando. Então, você vai guardando isso aí, aquilo que pintar como dúvida, aquilo que for surgindo no teu coração, você guarde para que a gente possa estar tratando no final de tudo isso. E também deixo vocês livres para qualquer questão que vocês queiram levantar, comentar, perguntar. Assim, a gente está aqui para também ajudar nesse processo. Ok? Então, Dostoiévski, certa vez ele disse que Deus e o diabo lutam por soberania e o campo de batalha é o coração do homem. Deus e o diabo lutam por soberania e o campo de batalha é o coração do homem. Quando você liga a tua televisão, eu há muito tempo não sei o que é ligar uma televisão. Raramente eu assisto televisão. A maior parte do meu tempo, de coisas que eu estou interessado, tem a ver com a internet. Então, para mim, a internet foi uma mão na roda nessa questão, porque internet eu sou aquele que tem o controle sobre aquilo que eu quero ver. Às vezes não, né? Tem coisas também ali que está ali, né? Você não tem muito controle sobre aquelas páginas, mas estão ali. Mas você é o agente que tem o controle sobre aonde você quer ver, o que você quer ler. Então você está o tempo todo ali. Já na televisão não tem muito, né? Você não tem muito essa opção de cardápio, né? Geralmente é lixo. Para quem tem uma TV a cabo, ainda tem um pouco mais de opções de escolha. Agora, quem é escravo de canais abertos, é lamentável. Muito lamentável. Então, assim, quando você liga a televisão, você vê muito investimento, principalmente na sexualidade, para com o homem. Muito investimento na área sexual. Bastante investimento na área sexual. E hoje, para cada 2 casamentos, 1 termina em divórcio. E a gente não entende de onde está vindo toda essa tragédia no quesito casamento, no quesito família que nós temos visto hoje. Da onde tem vindo tudo isso? Por que é tanto investimento na área sexual? Porque, geralmente, na questão da sexualidade, tem pouco investimento para com a mulher. A mulher vai ter muito mais a ver com a questão da beleza, com a questão de outras questões. Mas esse investimento na sexualidade tem muito a ver comigo e com você, em específico. Tem algo muito estratégico da parte desse mundo, da parte do diabo, para comigo e com você, nessas propagandas, nesse investimento tão grande na sexualidade que a gente tem visto ali. Então tem aquelas questões, né, como pergunta, por exemplo, de onde vem o senso de masculinidade para um homem poder declarar que é de fato um homem? Então, quando a gente tem que responder essa pergunta, eu sou um homem, qual é o padrão que a gente tem para dizer que eu sou um homem? Isso tem a ver com órgão genital? É um órgão que define se você é ou não é um homem? Se for assim, todos então são homens. E o que a gente quer tratar aqui é que não. Que masculinidade tem muito pouco a ver com o órgão genital. Obviamente que é necessário. Né? Obviamente que é necessário. Porém, não é o requisito para que eu e você tenhamos como definição que então eu sou homem, porque apenas possuo um órgão genital masculino. Então, algumas coisas que o mundo aí fora tem dito que te definem como homem. Mulheres, dinheiro, sucesso, conhecimento, habilidade, títulos, seu PhD. Então, olha para uma pessoa com um doutorado e fala assim, esse é um homem. Uma pessoa com conhecimento, esse é um homem. Uma pessoa que pega uma todo dia, que tem muitas mulheres, esse é um homem. Que tem muito dinheiro, esse é um homem. Esse é o padrão que o mundo lá fora estabelece como masculino. Esse cara é macho, esse cara é homem. São essas questões. A sociedade, ela passou 30 anos redefinindo a masculinidade como algo mais sensível, seguro e controlável. Ela agora censura os homens
por não serem homens. Então, tudo o que aconteceu nesses 30 anos, ou um pouco mais, 40 anos para cá, essa redefinição do homem como uma coisa mais sensível, né, uma coisa mais compreensível, de alguma forma trabalhou na minha vida e na tua vida, ao ponto de que hoje, quando um homem tenta ser homem, ele é impedido disso. Ou, no muito, há uma cobrança social muito forte em cima de mim e de você para que a gente seja homem. O problema é que nós não sabemos mais o que é ser homem. Então, existe essa cobrança acerca da minha e da tua masculinidade, no quesito homem, porém, nós não temos mais um ponto de parâmetro para que a gente possa então olhar e falar assim, isso é ser homem. Então você tem lá, para ser homem hoje, você tem que ter muitas mulheres, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter um doutorado, você tem que ter muito sucesso, você tem que ser muito bom em tudo. Então, se nós temos isso como referência, então acho que a grande maioria aqui talvez não se encaixe nesse perfil, né? Talvez poucos aqui, se tiver alguém aqui, que se encaixe nesse perfil de homem. E isso vai nos trazendo uma frustração, principalmente quando você chega na casa dos 30, 40 anos, né? E você descobre então que você não alcançou aquilo que o mundo tem exigido de mim e de você. Um homem que é condicionado pela sociedade a ser um homem sensível, suave, feminino, não terá forças para lidar com suas feridas, e muito menos com as feridas de sua esposa, filhos e amigos. Sua força foi roubada. Por isso que você vê que tem gente que pula fora mesmo do casamento. Pula fora. Pula fora. Chega um ponto em que aquilo que é exigido dele, ele não é nem uma questão de covardia, mas é uma questão de não ter o que dar. E muitos homens então se veem na obrigação de pularem fora, por medo, por não saberem como lidar com aquilo que está vindo aí. E cada vez tem piorado. Cada vez tem piorado. Eu, talvez por ser, assim, de uma forma muito forte em mim, desde criança, sempre muito ligado à questão da filosofia, então sempre fui muito de filosofar na vida, e eu sou um filósofo no quesito autodidata, no sentido de gostar de filosofar, mas não tenho muito saco para entrar numa faculdade de filosofia e ficar ouvindo. Tenho uma preguiça lascada de ler coisas assim que para mim são fúteis dentro da filosofia, né? Mas eu herdei isso no meu filho, que o Gabriel ele lança cada pergunta para mim assim que eu fico arrepiado. Eu falei assim, cara, com 8 anos de idade, não me lembro de ter essas questões existenciais assim tão fortes como ele tem. E perguntas assim que tem gente grande aí que não faz, e ele faz para mim, né? Então, meu filho está sendo um desafio para a minha vida desde cedo. Quero ver quando chegar na adolescência, né? Quero só ver. Então, eu já tenho que me preparar emocionalmente, psicologicamente, teologicamente, filosoficamente, já tenho que me preparar para essa batalha que virá aí. Mas eu também fui um cara ferido. Eu também sou um cara que trouxe, de alguma forma, na minha trajetória, muitas feridas de quando criança. Muitas respostas, muitas perguntas que não tiveram respostas. Muitas questões que foram plantadas na minha vida como homem e que hoje eu gostaria de ter o meu pai, por exemplo, né? Meu pai hoje estaria com 60 anos, estaria completando. Meu pai faleceu já faz uns 15, 16 anos, quase 17 anos que ele já faleceu. E tem questões hoje, que eu como homem casado, eu tenho 40 anos, estou casado há 14 anos, tem muitas coisas que eu queria perguntar para o meu pai. Ele falou assim, pai, quando você tinha a minha idade, 40 anos, como é que era para você ter filhos? Como é que era para você ser casado? Como é que era para você trabalhar e lidar com as questões da vida, Deus, de modo geral? Como é que era isso para você? Só que eu não tenho isso mais. Então a gente tem que se virar.
Daí a gente olha para os lados, o que a gente tem? Não sobra muita coisa. A grande verdade é que nós estamos sozinhos nessa guerra toda. Nós estamos sozinhos. E homens precisam se unir nessa guerra para que a gente possa continuar em frente, juntos. Porque muito do homem é encarar as coisas sozinho. A gente tem muito disso. Homens não gostam de ter essa dependência de outros homens. E uma das coisas que nós vamos tratar nesses dias aqui está muito coligado a isso. Que a masculinidade é gerada pela masculinidade. Ou seja, que homens só aprendem a ser homens com outros homens. Que é impossível o feminino gerar o masculino. Uma mulher não tem a capacidade de ensinar um homem a ser homem. Por mais que elas talvez pretendem fazê-lo, não é possível. Homens sempre aprenderam a serem homens com outros homens e sempre será assim até o fim dos nossos dias. Então, sensibilidade, suavidade, feminilidade, esses tipos de características que a sociedade impõe sobre mim e sobre você, nos inibe de uma força para que a gente possa lidar com as feridas que estão dentro de nós. Eu não estou dizendo que você não tem que ser um ogro, né? Um casca-grossa, insensível para com as coisas. Mas dá uma impressão que você não pode mais ser homem. Você tem que ser essa coisa, né? Meio feminina. Eu acredito que eu acho que o padrão de masculinidade que a sociedade tem exigido do homem se assemelha muito com a homossexualidade. Que é um cara sensível, né? Compreende a mente das mulheres, né? E por aí vai. Agora, o que é interessante em toda essa questão do mundo redefinindo a masculinidade, ainda estamos para conhecer uma mulher que, ao assistir o filme Lendas da Paixão, quem já assistiu o filme Lendas da Paixão? Ninguém? Quem não assistiu Lendas da Paixão? Oh, é tão velho esse filme assim? Com Brad Pitt. Que são 3 irmãos, isso. Não é O Vento Levou, não, galera? Então tá, vocês precisam assistir esse filme, então, para vocês entenderem. Mas, em outras palavras, ainda estamos para conhecer uma mulher que, ao assistir o filme Lendas da Paixão, queira casar com um homem parecido com os irmãos de Tristan. Tristan é o Brad Pitt que faz o papel. Alguma mulher sonha em passar o resto de suas vidas com o frágil Samuel, que era o irmão mais novo. O cara era frágil. O cara... você olhava para ele assim, você ficava com pena dele. Porque ele tinha uma fragilidade expressa, explícita nele. Mulheres gostam de homens frágeis. Homens que, se você estalar o dedo perto dele, ele quebra. Que tem muito a ver. Não! Ou com o socialmente correto Alfred, né? Que era o outro lá, que era tudo certinho. O cara não fazia nada de errado. Aquele cara perfeito. O selvagem Tristan, com todas as inconsequências e desaprovações, foi aquele que todos amaram. É ele quem tira o fôlego das mulheres com o seu espírito selvagem. Um verdadeiro homem é indomável em sua natureza e Deus gosta disso. Então a sociedade quer moldar você. A sociedade quer domar você. A sociedade quer dizer para você assim, teus limites. Eu não estou assim, depois eu quero falar um pouco, vocês podem estar pensando em uma outra coisa. Mas não é disso que eu estou falando. Antes que eu trate a respeito do que vocês estão pensando, que eu já tenho uma ideia do que homem pensa nessas horas, quando a gente pensa selvagem, já imagina um pegador, né? Alguma coisa desse nível, né? Não é disso que eu estou falando. Mas a sociedade, de alguma forma, quer colocar uma mordaça em você. Quer moldar você. Dizer para você que ser homem é isso, e o que Deus está falando, não. Que o coração do homem é selvagem. Mas esse selvagem que Deus quer de mim, de você, não tem nada a ver com aquilo que a sociedade tem ditado. O que Deus está procurando
É uma geração de homens que têm personalidade, de homens que não são ajustáveis dentro daquilo que a sociedade impõe. Homens que olham para a sociedade e digam assim: não, esse não é o padrão de Deus para a minha vida. Não é esse padrão que eu quero para a minha vida. Homens que estão buscando para a sua vida ser um referencial para seus filhos. Eu nunca cobro do meu filho algum tipo de perfeição. Quando ele falha, eu falo assim: falhou, filho, não dá nada, cara. Errou, vamos em frente aí, ó. Vamos em frente. Às vezes nas notas da escola, às vezes ele tira 60, né? E obviamente que ele podia tirar 90, 100, e eu ficaria feliz por isso. Mas quando ele tira 60, eu falo para ele assim: pô, filho, podia ter melhorado, mas amém, cara. Isso aí, cara. Vamos em frente. Porque eu faço parte de uma geração que é o seguinte: se você tirasse 100, você não fez mais do que obrigação. Mas se você tirasse 50, você levava um cacete. Levava uma surra. Né? Os estímulos, né? Quando você faz alguma coisa que presta, você não fez mais que obrigação, mas quando você faz alguma coisa de errado, você é, na hora, lembrado disso. Eu sou pai dessa geração, onde você não recebe elogio de nada, que não pode elogiar, né? Se você elogiar, você estraga. Aí você cria uma geração de pessoas que não acreditam mais em si mesmo, porque acreditam que tudo que faz não presta. Nada do que você faz presta. Não é isso que nos ensinam? Então, muitos podem estar entendendo nesse momento que estou falando de pecados, de deixar as coisas rolarem. E isso está muito longe de definir o que seja um homem de verdade. Não é disso que estamos tratando, pois você pode encontrar personificada esta ambiguidade na vida de Davi. Davi era selvagem e indomável. Davi era incondicional, era guerreiro e ao mesmo tempo um homem capaz de proferir palavras de amor, paixão ao seu Deus de modo incomparável. Mas do mesmo modo levou sua paixão aos limites do pecado, quando desejou a mulher de seu amigo e o matou para fugir da consequência de sua traição. Não é desse Davi que estamos falando, e sim daquele que é capaz de enfrentar um gigante muito maior do que ele, que é capaz de enfrentar exércitos muito mais numerosos e armados do que o dele. Ok? Então, quando nós estamos falando de selvagem, de guerreiro, de um homem que encara gigantes, de um homem que enfrenta a vida, de um homem que está disposto a enfrentar as suas próprias feridas e ajudar suas esposas e filhos nesse processo, nós estamos falando desse Davi. Desse homem, dessa característica, desse homem que é capaz de se levantar e enfrentar um exército muito mais numeroso do que o dele, porque é homem. Porque há algo masculino dentro dele. Ele é um homem de verdade. Agora, quando Davi vai lá e se sujeita ao caso dele, ao pecado dele, ali ele negou a sua masculinidade. Então não é disso que nós estamos falando. Eu acho que o que é mais poderoso hoje em mim e em você é a gente andar na sociedade e a sociedade dizer para mim e para você: e aí? Quantos você está pegando por fora aí? E você poder dizer com a boca cheia, assim: eu sou fiel à minha esposa. Porque não está apenas em jogo a questão do meu casamento. Eu sou pai. Há uma paternidade ali. Eu quero caminhar todos os dias da minha vida com a autoridade de poder olhar nos olhos do meu filho e saber que eu não devo nada. Isso é ser homem. Eu fico pensando quantos homens hoje são impedidos de olhar nos olhos dos seus filhos por causa daquilo que tem feito de errado fora da sua casa. Então, quando nós estamos falando de homem, é desse homem que não se ajusta à sociedade. Esse coração que é selvagem. Nós não somos essa geração alienada. Os homens de Deus nesse mundo têm que se levantar para fazer um estrago na sociedade com relação ao reino de Deus. Homens que estão dispostos mesmo a serem homens de garra, que enfrentam a vida. Se eu perguntasse para um homem, ou perguntando para vocês nessa noite aqui, o que vocês preferem? O que vocês prefeririam, caso houvesse apenas duas opções? Morrer numa cama, consumido pelo câncer, ou morrer num campo de batalha? Se nós tivéssemos apenas duas opções de morrer, você preferiria o quê? Morrer como?
numa cama, consumido por um câncer, ou num campo de batalha, lutando até o fim. Eu não tenho dúvida de dizer que eu prefiro morrer num campo de batalha. Obviamente, como cristão, eu não tenho nenhuma alegria na guerra, não tenho nenhuma alegria em matar pessoas, mas estou apenas usando um exemplo aqui para dizer que eu não quero ser consumido pelo câncer da sociedade. Eu não quero ser consumido por esse câncer chamado pecado que está aí fora. Eu não quero ser consumido por esse câncer que está matando a família, que está destruindo a masculinidade que Deus projetou para mim e para você. Eu não quero ser consumido por isso. Se é para escolher, então eu prefiro morrer no campo de batalha, sangrando até o fim. Sangrando com o meu caráter até o fim. Sustentando o caráter que Deus tem dado para os homens, segundo o coração dele nesse mundo. Até o fim. Eu e você precisamos lutar essa batalha em nome de Jesus. Há algo dentro do coração do homem que, quando olha para essa sociedade ou esse concreto aí fora, morre todos os dias. E há algo dentro do coração do homem que deseja subir numa montanha, olhar o horizonte e explorar o inexplorado. Nadar nos rios, subir as montanhas, explorar cavernas, observar os animais e deixar sua pele se rasgar na batalha. Há algo dentro de mim que está pulsando por isso todos os dias. E aí vem a sociedade, coloca a gente dentro de um escritório, rodeado de concreto, né, com um terno, uma gravata, metas a serem cumpridas, como se a vida e a masculinidade se resumissem a isso. Daí a gente não entende por que os homens estão aí morrendo de infarto com 30 anos, 25 anos, todos estressados. O índice de infartos de pessoas jovens hoje está sendo muito grande, de câncer. Eu nunca, quando eu era mais novo assim, eu não lembro de ouvir de jovens de 19 anos morrendo de infarto, morrendo de derrame. É tudo isso que está acontecendo com os homens. A gente é essa bomba. Né? O homem é uma bomba que ou ele gasta isso na vida de alguma forma com aquilo que Deus projetou para ele, ou isso vai explodir para alguma coisa. Se isso não explodir em drogas, em pornografia, em perversão sexual, em trabalhar igual um cavalo, trabalhar 10, 12 horas por dia em nome do sucesso, em nome do dinheiro, isso vai estourar em alguma doença, em alguma coisa. Albert Schweitzer, ele disse: a tragédia na vida de um homem é o que morre dentro dele enquanto ele vive. A tragédia na vida de um homem é o que morre dentro dele enquanto ele vive. Quantos de nós, quando meninos, tínhamos sonhos e hoje o que nós temos vivido está muito longe desses sonhos? Quando você era menino, o que você sonhava? Quando você chegou na tua adolescência, o que você sonhava? Quais eram os teus sonhos? O que havia dentro de mim, dentro de você? E que hoje se perdeu no caminho. George Herbert, ele diz: aquele que abandona os seus desejos começa a morrer. A gente tem visto uma geração que não sonha. Uma geração que não tem buscado mais sonhos. Eu estava nessa quarta-feira com a minha psicóloga conversando e estava dizendo para ela isso, abrindo meu coração e falando para ela assim que o que a vida nos causa, né? Como a gente vai abandonando os sonhos pelo caminho. A gente chega a um ponto em que lutar pelos sonhos é tão difícil, né? E a gente é tão condicionado a não lutar por quase nada, a receber tudo na boca, uma geração imediatista, que a gente vai deixando os sonhos de lado. Porque quando se coloca na minha frente, na tua frente, um padrão de masculinidade, que é o que o mundo faz o tempo todo,
e você não alcança aquele padrão de sonho que a sociedade coloca, o que acontece comigo e com você? A gente recebe uma inundação de frustrações. Cada um na sua área. Cada um aqui tem uma área de trabalho onde você desempenha. No meu caso, como pastor, por exemplo, um dos meus maiores medos é passar a minha vida inteira, chegar nos meus 70, 80 anos, sabe Deus até onde Deus permitirá que eu caminhe, mas chegar um tempo na minha vida em que eu olho para trás e eu ainda estou pastoreando uma igreja com 200 pessoas. Eu fiquei, ou seja, 50 anos da minha vida pastoreando uma igreja de 150, 200 pessoas. Esse é o meu maior medo. Essa talvez seria a maior frustração da minha vida, caso isso aconteça. Então, se eu chegar lá, nos meus 80 anos, e eu estiver pastoreando uma igreja com 150 pessoas, tenha certeza que eu estou muito frustrado na minha velhice. Esse é eu estou falando uma coisa particular da minha, né? Na sua vida tem alguma coisa. Talvez você seja músico, né? Olha, meu sonho é ter uma banda, gravar um CD, gravar 3, 4, 5 CDs, sei lá, né? Fazer sucesso, por exemplo, né? Aí a coisa não acontece, tem 5, 6, 10 anos, 20 anos se passam e o sonho não se realiza. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? Até onde eu e você estamos investindo de verdade nesses sonhos? Até onde eu e você estamos investindo de fato nos nossos sonhos? Depois de anos vivendo em uma jaula, um leão pode não mais acreditar que é um leão. E um homem pode não acreditar mais que é um homem. Depende do tempo em que você continua aceitando aquilo que o mundo vai estabelecendo, para mim e para você como homens, pode chegar um tempo mesmo de fato em que eu e você não acreditamos mais que nós somos homens. É o ajuste. É quando chega o ponto, então, em que a gente aceita para a nossa vida a hipocrisia, onde a gente aceita para a nossa vida a mesmice que o mundo impõe, onde a gente finalmente aceita, então, que a gente é só mais um na sociedade, em que a gente não é homem e que a gente tem que mais se ajustar àquilo que o mundo, então, impõe. E aí que o homem se perde. É por isso que você vê homens que depois de 20, 30 anos de casados, chutam o balde. De repente o cara fugiu com a secretária. Ou de repente, sei lá, a vida do cara é trabalhar, chegar em casa, ligar a televisão, ficar lá engordando na frente da televisão, depois ele dorme, no outro dia a mesma coisa, ele não olha mais para a esposa dele, ele não beija mais a esposa dele, ele não beija seus filhos, ele não ora com seus filhos, ele não tem amigos, a vida dele é só trabalhar e mais nada. E assim ele caminha até o fim dos seus dias, porque ele é esse leão que foi enjaulado pela sociedade, e ele não aceita mais que é um homem. Ele não é mais aquele perigo, aquele cara disposto a desafiar a sociedade. Eu fico pensando nos homens da Bíblia, que marcaram a história. Os homens de Deus, que em toda a história da fé, marcaram a história. Foram homens que um dia se levantaram e disseram assim, não aceito ser aquilo que o mundo tem dito. E esses homens, quando se posicionaram, fizeram uma revolução como homens. Com suas famílias, com seus filhos. Eu fico pensando nessa geração que está nascendo hoje, que são os nossos filhos. A herança, o legado que eu e você estamos deixando para eles. Quando nossos filhos olham para mim e olham para vocês, que tipo de homens que eles estão vendo? É o pai que bate na mãe? É o pai que não gasta tempo com ele, que não afirma como homem? É o pai que não ora com ele? É o pai que não para em casa? Ou quando está em casa, gasta muito tempo na frente da televisão e pouco tempo com ele? Uma das coisas que eu faço todos os dias, eu vou dormir com meu filho, todos os dias. Eu deito com ele na cama dele, beijo muito ele, conto histórias para ele, abraço ele, oro por ele.
me despeço dele e vou para minha cama dormir. Todos os dias. Raras as vezes que isso não acontece. Ele vai fazer 9 anos. Desde que ele nasceu, eu invisto tempo no meu filho. Esses dias eu estava trazendo ele da escola. Eu falei assim para ele assim, filho, você sabe que eu te amo, né? Ele falou, eu sei, pai, que você me ama. Eu falei, como é que você sabe que eu te amo? Baseado em que você sabe que eu te amo? Ele falou assim, pai, porque você gasta muito tempo comigo. Porque você gasta muito tempo comigo. E eu ainda acho que gasto pouco. Eu acho que eu deveria gastar mais. Investir mais tempo nele. Mas a sociedade diz que não. Que se exploda tua família, teus filhos. Vai atrás de dinheiro. Dê futuro para seus filhos. Eu sempre tenho dito que crianças não precisam de futuro. Crianças precisam de presente. O que eu quero dizer com isso? Que é agora. O momento de ser pai é agora, não é amanhã. Amanhã eu nem sei se estarei aqui. Eu trocaria tudo que meu pai me deu em quesitos materiais para ter recebido do meu pai abraço, beijo, palavras, brincadeiras, que são as coisas mais preciosas que nós temos na vida. Mas esse mundo aí fora tem dito que não. Quando um homem olha num espelho, ele se pergunta o tempo todo, o que eu sou? O que há de errado? Ele trabalha como gado, vive insatisfeito por não ter o que o consumismo lhe propõe e morre cego por não ver as cores nos olhos daqueles que deveria amar. E morre sem provar do gosto das coisas simples que teve o tempo todo em sua vida. Sabe, se eu e você deixarmos, nós seremos essas pessoas que o gosto da vida vai morrer em nossa boca. Se nós não nos libertarmos dessa Matrix, né? Alguém já assistiu Matrix aqui? Não pode ser tão velho assim. Ok. O que eu acho maravilhoso no filme Matrix é isso, né? Porque Matrix ele reflete exatamente para mim a realidade na qual eu e você vivemos. Né? Eu acho que o que diferencia os homens de Deus dos demais, que eu não vou nem chamar de homens, mas o que define para mim, o que diferencia homens de não homens é exatamente aquilo. Eu acho que é aquele que continua debaixo da Matrix, debaixo da alienação desse mundo, sabe? Achando que ele é um machão porque ele pega todo mundo, porque ele é o cara que tem muito dinheiro, porque ele tem doutorado, mas atrás da história dele tem uma família destruída, filhos se perdendo nas drogas. Eu conheço muitos filhos de pastores que estão perdidos nas drogas. Aonde houve erro? Aonde foi o problema? O que aconteceu? Eu conheço muitos jovens que aprenderam a fumar maconha dentro da igreja. Não aqui na Gólgota, mas em outras igrejas, por aí. Aqui talvez também tenha aprendido, não sei. Eu não ensinei porque eu não fumo. Né? Então, estou livre dessa culpa. Se o homem que a sociedade modelou é o homem ideal, se pergunte isso. Se o homem que a sociedade modelou é o homem ideal, por que há tantas esposas morrendo de fome em suas almas e tão poucos filhos sendo abraçados por aí? Se aquilo que o mundo, que a televisão, que as novelas, que os intelectuais, que a opinião pública tem ditado como homem de verdade, é ser o homem de verdade, por que há tantas mulheres com as suas almas famintas por masculinidade? Por homens. Eu não estou falando de pênis, gente. Eu estou falando de homem. Masculinidade mesmo. Mulheres que podem ser preenchidas por um abraço de um homem que é homem. Que a abrace, que cuide dela, porque de fato é um homem. E ela se sente protegida. E a questão da sexualidade é uma consequência disso. Onde o prazer será muito mais intenso ainda. Agora, o que a gente vê por aí? Nós vemos mulheres com as suas almas famintas, e em específico, crianças secas,
de abraço, de pai. O conceito de um homem bem-sucedido que o mundo de hoje propaga é um rico solteirão, famoso, que deixou para trás várias esposas e filhos. Se é que ele foi homem suficiente para um dia ter casado, porque nem isso os homens são mais homens. Essa geração que está aí tem medo de casamento, tem medo de assumir. Tudo que eles querem é só molhar o biscoitinho e mais nada. Não querem compromisso nenhum. E o que eu acho assim trágico nessa história é que eles vivem um momento histórico, contextual, feminino, propício para isso, né? Porque mais do que nunca agora também se tem do outro lado uma geração de mulheres que também pensam da mesma forma, que querem mais é aproveitar enquanto podem. O nível de distorção que nós chegamos finalmente. Por isso a necessidade urgencial que a sociedade tem de liberar o aborto. Por mais que já esteja acontecendo, né, nas clínicas clandestinas ou não, o desespero de se liberar o aborto, né? Agora parece que encontraram uma pílula que é preventiva para com HIV, né? Encontraram não. Desenvolveram. Encontraram, até parece que o cara estava procurando e encontrou lá, por acaso, o negócio, né? Então, desenvolveram uma pílula que previne o HIV. Mas o cara toma lá e realmente, não sei se tem que tomar todo dia, como é que funciona, eu sei disso. Talvez sejam pessoas que gostem de pular cerca, né? Porque eu, como homem casado, não me preocupo com isso. Salvo se for fazer alguma transfusão de sangue, alguma coisa assim, né? Que talvez corra esse risco. Mas fidelidade conjugal ainda é a maior prevenção contra HIV. Na África, eu estava conversando com umas meninas da Jocum que foram para a África, e elas estavam falando que a ignorância é tão grande lá em alguns países muçulmanos, que alguns homens que têm HIV acreditam num mito que se eles tiverem relação sexual com uma menina virgem, eles são curados do HIV. Então você imagina, né? O perigo que é para as mulheres que transitam numa sociedade como essa, né? O perigo que há. Família, um casamento duradouro e filhos que espelham o caráter de um pai irrepreensível não são alvos de sucesso para o mundo. Não são alvos. Lute para chegar ao topo, diz o mundo, e você se sentirá um verdadeiro homem. Por que será então que os homens que chegam ao topo são normalmente os mais vazios, os mais assustados, orgulhosos e impostores à nossa volta? Jesus foi tentado pelo diabo a ser esse tipo de homem, mas ele respondeu: isto não é ser homem. Ser homem é amar o Senhor seu Deus. O diabo chegou para Jesus: olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou o topo do mundo. Jesus olha para eles e fala assim: olha, só o Senhor seu Deus adorarás. Sabe, eu fico pensando no custo que a nossa alma tem encontrado quando a gente se prostra diante do que o mundo aí tem proposto para nós. Só restou uma coisa para o homem se aventurar: uma vida de lascívia, medos e estresse. Todos os homens morrem, poucos realmente vivem. Os homens de Deus são aqueles que têm que ter vida acima de tudo. Quando a gente pensa nessa frase, essa frase foi uma frase que me marcou bastante a primeira vez que eu li. E interessante isso, né? O que é viver? E principalmente como homem nesse mundo. São questões que a gente tem que pensar. Qual é o nosso alvo? Quando a gente está falando de vida, de que tipo de vida que nós estamos falando? Não há batalhas para lutar, exceto os congestionamentos no trânsito, as reuniões,
as metas e as contas para pagar. Ed Sisman disse: os homens, depois dos 40 anos, levantam-se durante as noites, olham para as luzes da cidade e se perguntam onde fizeram a escolha errada e por que a vida é tão longa. Você tem perguntado isso assim? Você às vezes acorda de madrugada, ou às vezes se pega no trânsito, no trabalho, em algum momento de luz assim, que você para e pensa assim, onde eu fiz a escolha errada? Que se eu pudesse voltar atrás, eu teria escolhido diferente. A minha esposa, ela vive me jogando na cara uma frase que eu sempre utilizo. Que é aquela frase do AA, né? Dos alcoólatras anônimos. Que é: insanidade é fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Né? Então, a Kátia, ela sempre me joga na cara isso. Quando eu estou assim, falei, nossa, amor, por que não acontece isso? Ela olha pra minha cara assim: insanidade é sempre fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Ela falou assim, amor, as coisas só vão mudar se você mudar de atitude. Enquanto você não mudar o teu posicionamento, nessa área as coisas não vão mudar. E masculinidade é posicionamento. Masculinidade é posicionamento. Os caras que geralmente chutam o balde e desistem de esposas e filhos, pensam que para o resto do mundo é fácil permanecer casado. Que para o resto do mundo é fácil permanecer na posição como pai. Nos seus propósitos. Para o resto do mundo é fácil se manter tendo caráter. Não é isso? A impressão que dá é que eles se acham os únicos no direito ou na tentação de pular fora. Eles pensam que comigo e com você não é diferente, que é diferente. Talvez eles pensem assim que eu, quando o pastor Pipe acorda todos os dias, existe uma aura sobre a minha vida de proteção, de anjo, angelical. Também. Eu sei que de certa forma tem também, né? Mas eles acham que isso daí de alguma forma protege a minha mente, o meu coração e me isenta desses mesmos conflitos e lutas que qualquer homem sobre a face da terra passa e tem sobre si. Todo homem sente que o mundo está pedindo dele algo que duvida ter dentro de si. Todo homem precisa redescobrir o sonho ou desejo de sua vida, porque eles revelam o propósito, e o propósito revela o seu destino. A maioria dos homens está matando o tempo, esperando um tempo que os está matando, até não haver mais tempo. A gente está protelando esse tempo em que a gente se posiciona como homem. Enquanto isso, as esposas estão morrendo de fome em suas almas, e os nossos filhos também estão nesse mesmo barco. Porque a gente fica protelando. Né? A gente sempre joga para segunda-feira, né? Eu vou falar da segunda-feira, né? É igual regime, né? Para os mais rechonchudinhos aí. Né? Segunda-feira. Academia, né? Para mim é academia. Não, academia, segunda-feira eu vou começar a academia. Não, segunda-feira eu vou começar a ler a Bíblia. Segunda-feira eu vou começar a orar. Segunda-feira eu vou começar a dar atenção mais para minha esposa. E quando a gente pensa em atenção, a gente já pensa na sacanagem, né? A gente já pensa em sexo, né? É. Bem lembrado. Atenção não é assistência. Eu já, sempre nos meus aconselhamentos, quando um homem está com problema dentro de casa, ligado à sexualidade, no quesito em que a esposa está fugindo dele, está com muita dor de cabeça, uma dor de cabeça crônica, eu sempre vou direto na questão, como é que tá você com ela? Como é que é? Como é que está aí? Obviamente que às vezes é uma questão física, né? Eu estava conversando com um marido essa semana e que a esposa está passando por um problema físico. Então, coitado, está na seca faz uns meses já, mas o que vai fazer? Ninguém aqui é ogro, né, cara?
Tem que tratar a questão primeiro, né, para ver se consegue resolver. Mas tem muito homem aí que tem a qualidade de sexo que é resultado da qualidade investida na vida da esposa. Então, a gente recebe aquilo que a gente planta, literalmente. Vou abrir a minha intimidade aqui, né? Não vou falar da minha intimidade com a minha esposa, certo? Mas eu posso falar para vocês que nessa área eu nunca tive problema dentro do meu casamento. Nunca. Talvez eu tenha sido um homem de muita graça. De muita graça. Mas uma coisa que minha esposa nunca fez comigo, pelo menos, e se tiver esposas aí, espiãs ouvindo no live stream, é para vocês também que eu vou falar agora. Uma coisa que minha esposa nunca usou comigo é esse tipo de joguinho de usar o sexo como arma para controle, para punição. Que tem muita esposa que usa, né? Usa o sexo como arma de controle e punição. Olha, enquanto você não agir dessa maneira, não tem. Não tem brincadeira. Né? Não tem brincadeirinha. Então, você está grosso comigo, então beleza. Vai ficar aí uns 3 meses subindo pelas paredes, né? Então, no meu casamento eu nunca enfrentei esse tipo de dificuldade, mas eu sei que tem muito homem por aí que colhe aquilo que ele planta. Entende? A frustração do homem moderno se reflete na relação com suas esposas, pois quando não as matam com suas palavras, as matam com o seu silêncio. Quem aqui que quando está brigando pega pesado nas palavras? É pesado mesmo. Se pudesse, já pode abaixar, irmão. Já entendi que você tem um que faz meia hora que está com a mão levantada assim. Ó. Pega pesado, né? Eu sei o que é isso porque eu também. Eu não fujo à regra. Quando falo, sou cruel. Cruel. Minha esposa, às vezes, ela vem falar algumas coisas para mim, para tentar se equiparar ao meu nível, mas as coisas que ela fala não fazem cócegas, né? Mas a gente, cara... E é interessante isso, porque o estrago que as palavras de um homem têm no coração, na alma de uma mulher, demoram talvez anos, talvez a vida inteira para serem curadas, e se forem. Que eu sei de coisas que até hoje eu colho no meu casamento e na alma da minha esposa, por coisas que eu falei lá no tempo de namoro. Tempo de namoro, uma frasezinha que eu falei lá quando eu namorava com ela, e depois de 15 anos, 14 anos casado e mais um ano de namoro, até hoje, às vezes ela lembra. Lembra, desgraçado, aquele dia? Ela chega e fala umas palavras, me lembra daquilo, eu falo, mas mulher, já te pedi perdão, mas aquilo ainda dói. E dessas muitas brigas que nós tivemos nesses anos todos de casamento, eu não lembro das coisas que ela me fala. Então, nós somos muito cruéis com nossas palavras. A gente gosta mesmo de ser cruel, né? Ser cruel. Eu nunca cheguei ao ponto de baixar o nível da conversa, né? Porque eu sei de homem que aqui dentro da comunidade mesmo, que quando briga com as suas esposas como é que eu posso falar? Mulher da vida para baixo, né? Coisa assim pesada mesmo, né? Coisa de você não fala nem para cachorro, né? Não fala para ninguém. Mas quando se trata da esposa, aí rasga o verbo mesmo. Só que, então, enquanto tem homens que matam suas esposas com as suas palavras, tem aqueles homens também que matam com o seu silêncio, né? De que forma? 3, 4 dias sem falar com ela, né? Ou simplesmente se omitindo. Né? A esposa está ali passando e ele simplesmente se omite. Ele olha para aquilo tudo ali. É indiferente. Então, quando ele não mata ela por suas palavras, ele a mata com o seu silêncio. Então, homens que estão dentro dessas duas características e outros homens que estão apenas com uma. E tem homem que nunca briga. E às vezes a esposa até preferia
Preferiria que ele levantasse, falasse alguma coisa, até brigasse, chacoalhasse, falasse, fizesse alguma coisa, do que a matasse com o seu silêncio. Todo homem carrega uma ferida, e esta é quase sempre infligida por seu pai. As palavras de um pai, ou o seu silêncio, têm o poder de transformar seu filho em um leão ou num gatinho. Um gatinho aqui não é gatinho de bonitinho. É gatinho de que é gatinho. Tem uma diferença entre um leão e um gatinho? Tem, né? Se não tiver, eu te levo ali no zoológico lá e te mostro a diferença entre um e um outro. Tem uma diferença. E é o poder transformador na vida de um filho está muito coligado a isso. Por isso que você vê aí na rua, muitas vezes, homens que são leões, cara. E quando eu falo leões, não estou falando de machão, de que sai batendo em todo mundo, porque isso também não estou dizendo que é isso que é masculinidade. Mas uma das coisas que eu faço também é afirmar o meu filho como homem. Todos os dias. Profetizar sobre a vida dele e falar, você é um homem. Você é um homem. E desde já profetizar, você é um cara cheio do Espírito Santo. Você tem um chamado profético, filho, na tua geração. Seja um homem, seja um homem. Na minha casa não entra mentira. Na minha casa só entra a verdade. Eu nunca minto para meu filho, nunca minto para minha esposa. Minha esposa nunca mente para mim e nunca mente para ele. Meu filho nunca mente para mim e nunca mente para minha esposa. Quando ele faz, ele assume. Por mais medo que ele tenha, ele assume. Não minto. Não minto. Aqui. Às vezes ele apronta alguma coisa, filho, você fez isso? Ele fala, eu fiz, pai. Isso aí, cara. Vem cá, vamos conversar. Aí dou uma ensinada nele ali. E é engraçado, porque às vezes na escola, assim, alguém quer falar alguma coisa a respeito dele, a primeira coisa que eu pergunto, eu não me interesso na opinião da diretora, das professoras. Eu olho para ele assim, filho, você fez isso? Ele fala, pai, eu não fiz. Eu olho para todo mundo e falo assim, ele não fez. Como é que você sabe, pai? Foi porque eu conheço ele. Ele não fez. Vocês estão todos enganados. Ele não fez. E eu acredito na palavra dele. Porque não existe coisa pior para uma criança do que um pai que não acredita na palavra dele. Obviamente que se você é um mentiroso e nunca plantou isso no coração dele, você vai ter o filho que merece. Não é verdade? Ou não? Até hoje, graças a Deus, nesses 9 anos que ele vai completar, nunca foi necessário a mentira fazer parte da nossa vida. E espero que isso nunca chegue. Esse dia nunca chegue. Porque é muito bom você confiar nas palavras da sua esposa, nas palavras do seu filho, e eles confiarem na sua palavra também, como homem. Muitos de nós passamos o resto de nossas vidas atrás desta palavra que nos foi negada por nosso pai. Essas palavras de afirmação, essas palavras que eu e você precisamos como homens, de dizer, você é um homem. Alguém colocar a mão na sua cabeça, orar pela sua vida. Profetizar sobre a sua vida. Nos perguntamos todos os dias, será que sou um homem de verdade? Nossos espelhos nos dizem que não. Nossas esposas nos dizem que não. Nossos filhos nos dizem que não. E de certa forma eles têm toda a razão. Porque o que nós nos tornamos está muito longe de ser o que deveríamos ser como homens. Eu sempre falo, quer saber se você é homem mesmo ou não? Se eu sou homem mesmo ou não? Pergunte para suas esposas. Pergunte para os seus filhos. Porque ninguém mais sabe dessa verdade do que eles. Se eu e você somos homens de verdade. Se você é filho, uma boa pergunta, uma boa resposta pode vir da parte dos seus pais. Se você ainda não é pai, não é casado, seus pais podem afirmar isso. O problema é se nós temos um pai bunda mole, né? Um pai bundão que nunca te afirmou. Acho que é até perigoso você perguntar para ele isso. O que isso causa no coração de um homem? Na vida de um menino? Depois a gente cresce e vira um bicho distorcido, tudo esquisito.
Um menino só aprende a ser homem com outro homem. Um menino não aprende a ser homem observando sua mãe. Quando seu pai lhe nega isto, ele passará o resto de seus dias na busca de alguém que lhe ensine isto. O problema é encontrar alguém que lhe ensine. No mundo como hoje, principalmente. Às vezes eu prego em casamentos e geralmente as coisas que eu falo em casamentos estão muito ligadas a coisas que nós estamos falando ou que estaremos falando nesses 3 dias aqui. E não é comum, não é incomum, melhor dizendo, eu terminar de falar num casamento, muitas mulheres e homens me procurarem depois para falarem que aquelas palavras tocaram no coração delas. Falaram no coração delas. Que o marido dela não estava ali, mas precisava estar ali para ouvir isso. Porque essas coisas que nós estamos tratando aqui não é ensinado na televisão. Não é falado. Não é dito. Porque aparentemente está tudo bem. O problema da sociedade é as drogas, né? É a violência. Por quê que há tantos jovens se enfiando nas drogas? Por que há tanta violência? Senão a realidade da falta de pai na vida desses homens. Meu filho, quando ele chega em casa, ele fala assim: pai, tem um menino na minha sala que é muito violento, bate em todo mundo, quebra mesmo, menino revoltado, com raiva, xinga todo mundo. Sempre eu falo para ele isso, falo assim: filho, isso é falta de pai. Vamos orar por ele, filho. Vamos orar pelo teu amiguinho, porque esse menininho, com certeza, filho, ele não tem pai, não tem em casa um pai como você tem, que o ama, que o abraça, que o beija, que o afirma, que ora por ele, que gasta tempo com ele. Com certeza, filho, em casa, essa criança é uma criança que não tem um pai presente, que o beija, que o ama. Em algum lugar isso vai explodir, meu irmão. Em algum lugar isso vai explodir. E é na sociedade. E é na sociedade. Eu sou fruto disso, né? Colhi isso na minha vida. Minha adolescência, menino agressivo, brigão, não respeitava ninguém, bagunceiro na sala, todo dia brigava, na rua, na escola, para tudo que é canto, revoltado, um ódio dentro de mim, assim, uma raiva de Deus, de todo mundo, até quando Cristo entrou na minha vida. E o que foi mais assim, na minha experiência, foi mais tremendo, porque quando Cristo entrou na minha vida, Ele resgatou algo que eu precisava desesperadamente. Ter um pai presente. E quando Cristo entrou na minha vida, que Ele criou essa ponte entre eu e o Pai, sempre foi assim muito gostoso na minha boca chamar Deus de Pai. Em minhas orações, dificilmente eu uso outra palavra para me dirigir a Deus a não ser Pai. Pai. Paizinho. Paizão. Pai. E aí as coisas que estavam todas desfiguradas assim na minha mente como homem começaram a tomar outra forma. Por causa dessa paternidade nova. Deus, o Pai, começa a reconstruir novamente. E aí você começa a ler a palavra, as coisas que Ele fala a respeito de mim e de você. E a gente vai estar vendo isso, provavelmente amanhã. Mas é tremendo isso. O que Deus faz na nossa filiação. Como Pai. A maioria de nós passamos nossa vida toda tentando encontrar uma masculinidade nas mulheres, é o que você vê aí. E é isso que o mundo faz muita questão de deixar claro e de toda forma encher a minha e a tua mente dessa mensagem, para então descobrir que errou o caminho. A feminilidade nunca poderá transmitir a masculinidade. Só um homem poderá ensinar um homem a ser homem. Por isso vemos homens violentos ou passivos. Por falta de hombridade e autoridade, ou nos tornamos autoritários por meio da violência, ou nos tornamos passivos na figura de um homem sem voz para com sua esposa e filhos. Mulher alguma deseja viver ao lado de um deles.
Adão trocou Deus por Eva. Basta olhar à sua volta e ver hoje como andam os filhos de Adão em sua herança. A obsessão do homem para com a mulher é a mais perfeita expressão de adoração. Nada é mais poderoso na face da terra contra o coração de um homem e sua relação com Deus do que uma mulher que o faz suspirar de desejo. Ela o tem na palma de suas mãos. É ou não é verdade? O que eu oro todos os dias, Deus, me dê a graça sobre a minha vida, Senhor. Porque o diabo sabe exatamente o meu e o teu ponto fraco. Ele sabe o tipo de mulher que um dia pode fazer você chutar tudo, inclusive Deus da sua vida. Ele sabe o momento, ele sabe a estratégia, sabe tudo. Cada detalhe daquilo que está em mim e na sua mente. E nós precisamos orar em nome de Jesus para que Deus nos dê graça para que esse diabo jamais apareça no nosso caminho. Eu já vi amigos meus caírem, que quando caíram, eu falei assim, ainda bem que não foi comigo. Levanto as minhas mãos para o céu, porque ainda bem que não foi comigo. Eu jamais digo assim, ufa, se fosse comigo, tirava de lambuja. E é isso que o mundo está fazendo aí fora. Se está fazendo isso com os homens que caminham com Deus, imagine no resto, né? Que não tem nenhum tipo de padrão, de caráter para caminhar. Você vê o tempo todo isso acontecendo na vida dos homens. Basta olhar quantos pastores e homens de Deus têm tido seus ministérios ou casamentos destruídos pelo adultério. Eu conheço muitos. Estava conversando com o pessoal na classe de membresia, que foi recebido na última classe de membresia. Um dos meninos estava vindo de uma igreja que a igreja foi destruída. Acabou a igreja, porque o pastor adulterou, acabou a igreja. Ficou ninguém. Não sobrou ninguém. Um homem, isso é uma palavra para mim e para você. Um homem não procura uma mulher para conseguir a sua força. Ele a procura para oferecer a sua força. Isso também para as mulheres que estão ouvindo no live streaming. Para vocês, mulheres. Vão esquentar a barriga no fogão. Brincadeira. Mas é também para elas pensarem a respeito do que tipo de homens que elas estão colhendo para as suas vidas. Para aquelas que são solteiras, principalmente. Né? Que tipo de homem elas estão escolhendo para as suas vidas? Em Gênesis 35:18, eu estou quase encerrando, galera. Raquel dá o nome de seu filho, Benoni, que significa o filho da minha dor. E logo em seguida, ela morre. Jacó intervém de imediato e muda o nome de seu filho para Benjamim, o filho da minha mão direita. Sabe uma das coisas que nossas mulheres, se nós não tomarmos nosso posicionamento como homens, farão de nossos filhos, é tornarem nossos filhos algo muito parecido com a Barbie. E nós, homens, temos que tomar o nosso posicionamento como homens. E às vezes a Kátia não entende, né? Por exemplo, eu sempre, quando tenho o meu tempo de namorar com meu filho, que eu falo namorar. Filho, vem cá namorar com o pai. Então é o momento que eu abraço ele, que eu beijo ele, eu fico abraçado ali, né? E tem a hora de namorar. A gente faz assim, né? Um pouco. Filho, vamos namorar, filho? Porque a mãe dele não pode ouvir o que significa isso, né? O namorar, aí é quebrar o pau, é brincar de luta, é rolar, é dar mata-leão, é MMA, em outras palavras, né? É hora de arrancar sangue. Então é a hora que a gente rola, é a hora que a gente vai lá para a cama lá e briga de travesseiro tal, e eu tento segurar ele e ele vai lutando comigo lá. Logicamente, eu deixo ele ganhar, né? Mas estamos ali, e a gente brinca, né? Aí quando aparece a mãe, ela, eu não gosto dessas brincadeiras, vocês se machucam muito. Aí um olha para a cara do outro, ai meu Deus. Né? Só falta chegar e jogar uma Barbie no meio assim, ó filho, né? Um fogãozinho com xicrinha para a gente brincar, né? Então elas não entendem que esse é o mundo do homem. Né?
essa necessidade do guerreiro. Que nós somos esses guerreiros. Se você olhar para as brincadeiras de meninos, que tipo de brincadeiras os meninos têm? Então, às vezes ele está lá assistindo o canal de televisão, lá passa, geralmente nos intervalos são 9 propagandas de brinquedos de menina e um de menino, né? Aí fica lá, passa a Barbie, ele, ai, Barbie, daí, ai, panelinha, né? Aí vem uma arma lá, uma arma, né? Tiro, né? Herói, sei lá, luta, porrada, é o que fica nele, né? Ele fica ali. É a mãe, ai filho, não gosto que você brinque com essas coisas, né? Por quê? Porque é o que o mundo quer, né? O mundo quer esses homens sensíveis, femininos, né? E por aí vai. Então Benjamim, Jacó muda o nome de seu filho para Benjamim, o filho da minha mão direita. Ele intervém na história. Eu e você precisamos intervir na história de nossos filhos. Mais do que nunca. Se você não tem um pai que interviu na sua história, você precisa buscar, de alguma forma, nos homens, essa intervenção. A distorção social se tornou tão grande em volta do homem, pois nossas mães não nos soltam para os riscos da vida, ficam como galinhas protegendo os seus pintinhos. Por outro lado, nossos pais não se interessam em pegar em nossas mãos e nos levar para a jornada dos riscos da masculinidade. No fim de tudo, nos tornamos os filhinhos da mamãe, até que um dia outra mulher nos encontra para substituí-las. Não é isso que acontece? E daí ela joga na tua cara o resto da vida, né? Ah, você é um filhinho da mamãe. Você acha que eu sou tua mãe? Você casou comigo só para eu lavar tuas cuecas? Fazer tua comidinha? Passar tua roupa? Não é isso que elas falam para nós depois? E não é verdade? Agora, o que aconteceu? Mamãe ensinou a gente a não arrumar nossa cama, a não trabalhar, a ter tudo na boca. Algumas mães, graças a Deus, não se encaixam nesse perfil, mas uma grande maioria delas, sim. No fim de tudo, então, né, elas acabam casando com o filhinho da mamãe. Quando um pai do menino morre, ou simplesmente quando por ele é abandonado, o sol em seu universo se põe para nunca mais nascer. O silêncio de um pai diz: você está sozinho. Ou então, temos homens que não conseguem comprometer-se com uma mulher porque são muito inseguros de si mesmos. Eu não posso ser um homem de uma mulher só, porque eu tenho que provar que sou um homem tendo muitas mulheres. Os homens se sentem sozinhos em um mundo que constantemente exige deles mais do que se sentem capazes de dar. Nos sentimos como meninos de 10 anos no mundo de um homem, mas sem a habilidade de um homem para enfrentá-lo. Não vou pedir para vocês dizerem amém, porque dizer amém para uma tragédia dessa é complicado, né? Mas hoje eu quis tratar, como introdução, a questão da tragédia da nossa realidade como homens, daquilo que a gente tem enfrentado, daquilo que está à nossa volta. Amanhã nós vamos estar falando um pouco mais sobre posicionamentos quanto a isso, e principalmente no domingo, sobre as questões práticas para sairmos disso e para encontrarmos, então, um novo tempo na nossa vida. Eu sei que tem homens aqui que já têm caminhado comigo dentro de Renovo, e dentro de Renovo a gente tem trabalhado muito essas questões de masculinidade, mas como nós estamos falando de grupos muito pequenos e de alcance pequeno, será uma benção poder compartilhar esses princípios para mais pessoas, principalmente na internet e para pessoas que não puderam estar aqui. Mas o que eu gostaria de agora a gente ter um tempo de reflexão mesmo, que a gente pudesse reunir grupos de 6 homens e nós estivéssemos conversando a respeito desse tempo aqui. O que foi para você esse tempo?
o que falou com você, e para que a gente pudesse sair daqui tendo um tempo de ruminar a respeito disso. Eu sei que foi muita informação e que talvez você não consiga lembrar de tudo, mas aquilo que mais falou no seu coração, aquilo que mais assim te chamou a atenção, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo agora. Amém? Vamos orar primeiro. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo, Senhor. Quero te louvar, Deus, por tudo que a gente esteve falando aqui, Senhor, e que agora nesse momento, Senhor, possa ser o momento da gente rasgar nossos corações mesmo, Senhor, compartilhar, Deus. Aqui tem várias gerações de homens, Senhor, presentes nessa noite, nesse lugar. Que a gente possa estar ouvindo mesmo a experiência de cada um aqui e buscando mesmo, Senhor, a tua direção, o teu ministrar por meio da vida de um na vida do outro. Use nossas bocas, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.